Em 21 de março de 2003 foi criada a CEPIR, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E na Semana da Consciência Negra, nada mais importante do que termos o secretário adjunto da CEPIR aqui com a gente. Ele é o nosso convidado especial hoje nessa entrevista. Secretário, já começa com uma pergunta fácil. O que é mais importante, as cotas raciais ou as cotas sociais? As cotas sociais são imprescindíveis, sob o ponto de vista de permitir criar condições para que uma ampla parcela da sociedade que não está incluída tenham as condições de serem incluídas nos programas que o governo acaba por implementar. Tipo, Bolsa Família é uma cota social que alcança uma parcela expressiva da população da ordem de 11 milhões de pessoas, 11 milhões de famílias, o que não é pouco, e tem um papel. A cota racial tem uma outra natureza. Ela tem a natureza de reparação, menos que compensação, que seria uma medida compensatória, né, para poder criar equilíbrios entre diferentes, entre pessoas que experimentam situação diferenciada. As cotas raciais, elas têm o propósito de tratar problemas que se arrastam há mais de 120 anos, desde a abolição da escravidão, e que nunca foram tratados. Você veja, nós tivemos a abolição da escravidão em 13 de maio de 1888 e a lei era singela. Está abolida a escravidão no Brasil, revogam-se as disposições contrárias e entra em vigência essa lei. Ou seja, foi uma lei que ficou muito a dever, absolutamente insuficiente. Ela, em nenhum instante, ela prepara os negros e negras para a nova sociedade. A sociedade surginte daquele momento histórico não recepcionava os negros. E houve ainda muitos usineiros e cafeicultores que ainda pensavam e brigavam por indenizações, e não por reparação para o negro, nem para a educação, nem para a saúde, nem para a habitação. Pelo contrário, alguns ainda levaram uma vantagem, diziam o seguinte: bem, agora não nos ocupamos mais de ter que dar alimento, moradia para esses ex-escravos. Agora vamos fazer a política do barracão. Trabalham para a gente e vamos vender sapato, sal, alimento, cobrar da moradia. E, com isso, era o trabalho escravo, né? Colocava aqueles negros e negras recém-libertos ainda numa dependência do senhor absolutamente muito grande. Então, eu quero dizer que as cotas raciais, elas, longe de pensar em criar um ambiente de confronto ou um ambiente de uma reparação a 1888, elas acentuam a preocupação de tratar aqueles segmentos que desigualmente, historicamente, foram tratados desiguais, de forma desigual. E o princípio da equidade é tratar os desiguais de forma desigual. Então, daí que, quando se adota uma cota racial, você está exercendo o princípio jurídico constitucional de buscar a igualdade de oportunidades a todos. E as cotas são históricas no nosso país, sempre tivemos cotas. Tivemos cotas para operários brasileiros, quando os imigrantes acabavam por ocupar todas as vagas nas fábricas. Temos cotas para pessoas com deficiência, tivemos cotas para proprietários rurais que comprovassem aquele título de propriedade. Eles usufruíam eles e seus filhos teriam condições de ter 50% das vagas dos cursos superiores da área de agrárias. Era a famosa Lei do Boi. Essa lei durou perto de 20 anos e formou uma leva de jovens agrônomos, veterinários, zootecnistas, engenheiros florestais, pelo Brasil afora. E essa lei foi importante porque ela buscava ter um propósito de prender o homem no campo. É bem verdade que ela nunca foi contestada, essa cota com a Lei do Boi. Também é bem verdade que quem usufruía daquele benefício tinha terra, não tinha melanina, não tinha cor. Os negros e negras sequer foram contemplados em nenhuma política afirmativa como é uma cota racial. Hoje tem essa discussão de que, não, a gente criando a cota racial, a gente está segregando. Não sei, parece que eu discordo um pouco que quando a gente não tem acesso a um pedaço da população ao ensino,
Eu acho que a cota, se cabe, a gente se aceita a cota nesse caso. Mas tem essa chance de haver essa segregação, essa separação? Não, isso aqui é para você, isso aqui não é para você. E aquela discussão de que quem é negro? Ou seja, é uma complicação. O senhor acha que isso ainda é um problema ou a gente já se adaptou um pouco ao sistema de cota? Eu acho que o Brasil está absolutamente adaptado ao sistema de cotas raciais nas universidades. Você veja, nós temos hoje mais de 60 universidades brasileiras realizando a política de cotas. Cotas raciais, mais de 60. E mais de 30 outras instituições realizam algum sistema de alguma pontuação para ingresso de negros e negras. E diziam que se levassem os negros à universidade, nós estaríamos levando o confronto, estaríamos criando uma segregação na sociedade e estes negros na universidade não seriam bem aceitos, de forma alguma seriam tolerados pelos estudantes. E mais, diziam que os negros não teriam aprendizado, o CR dos negros e negras seria rasteiro. O que já seria a prova de discriminação. Já seria a própria discriminação. Isso caiu por terra. A presença dos negros e negras, esses estudantes, nas universidades, tem sido de uma integração extraordinária. Mas dá para a gente imaginar assim, no futuro, não ter mais as cotas? Acho que o destino é não ter mais as cotas. O ideal seria se nós já tivéssemos essas políticas públicas implementadas desde a abolição, que aí não teríamos necessidade de cotas. Pensando assim, de repente, o estatuto está vindo tardiamente? Talvez como no outro dia eu ouvi, antes tarde que muito tarde. Bem, ele está tarde, mas é uma medida extraordinária, porque não há um diploma jurídico sequer, um marco com o conteúdo que o Estatuto da Igualdade Racial dispõe. Não há um diploma sequer. E se pegarmos os marcos jurídicos, você pega 1888, abolição. Depois, 1951, grandes marcos. Aí a lei do deputado da UDN, Afonso Arinos, que dá o racismo, enquadra o racismo na condição de contravenção penal. E somente na Constituição de 88, então, você vê, tivemos 100 anos, de 1888 até 1988, que a gente tem um outro grande marco jurídico, que é a Constituição da República, que estabelece que o racismo ganha a condição de crime inafiançável e imprescritível. Então, nós tivemos, e nesse intervalo todo, nós nunca tivemos nenhuma política de inclusão dos negros naquela nova sociedade. E o que foi alardeado é que nós vivíamos e vivemos numa plena democracia racial.